Erguei os arcos triunfais ao Rei dos reinos celestiais. Ele é das glórias, ó Senhor, de todo o mundo Salvador. Traz vida eterna, redenção, exalte o vosso coração. Louvado seja Deus, meu Criador nos céus. É justo, traz-nos salvação, tem piedoso coração. Seu trono é santidade real, seu cetro graça divinal. A nossa dor vem aplacar, por isso vamos jubilar. Louvado seja Deus, que salva os filhos seus. Com este hino de número 361 do livro de canto da ISLB, as duas primeiras estrofes, saúdo todas as pessoas que acompanham esta gravação, especialmente os membros da comunidade evangélica de Lomba Grande e os membros da comunidade evangélica de Confissão Luterana Feitoria. Agradeço pela audiência de todos e quero saudá-los neste terceiro domingo da época do Advento, em nome do Trino Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, em cujo nome também realizamos esses momentos de gravação, louvor e reflexão. Quero ler com os irmãos e as irmãs que assistem esta gravação a epístola indicada para este terceiro domingo do Advento, que se encontra na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, no 4º capítulo, onde ele assim escreve: Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Até aqui a leitura da epístola. Queridos irmãos, caras irmãs, neste terceiro domingo de Advento, somos conclamados pelo apóstolo Paulo a nos alegrarmos sempre no Senhor. A forma verbal que temos diante de nós é um imperativo, portanto temos aqui, num primeiro momento, aparentemente uma ordem, mas é evidente que a ordem para se alegrar é algo que é, no mínimo, algo bastante difícil de compreender. Afinal de contas, ninguém pode se alegrar à base de um comando. Nós precisamos de motivos, nós precisamos de razões para nos alegrar, e quando os temos e as temos, não precisamos mais de ordens. O verbo no imperativo, penso eu, também não é uma ordem, mas é mais um lembrete, e o lembrete, ele segue então na sequência que diz: alegrai-vos sempre no Senhor. No Senhor, nós temos razões, motivos para estarmos sempre alegres. Claro que a nossa alegria, ela é perpassada por tribulações, por provações, por dificuldades. É uma alegria que talvez mais se insinua do que está escancarada. E, no entanto, o apóstolo Paulo faz esse apelo e lembra os cristãos em Filipos de que eles podem e que eles têm razões para estar sempre alegres, apesar de todos os pesares. E a exortação e o apelo seguem dizendo: seja a vossa moderação conhecida diante de todos os homens.
Uma outra tradução talvez também poderia ser: seja a vossa brandura conhecida diante de todos os homens. A brandura é o contrário da severidade, do rigor. A brandura, ela não julga com rigor, com severidade, não aponta facilmente o dedo para outros, mas olha para as pessoas ao seu redor com a devida cautela, com o devido cuidado, como diz a própria palavra, com a brandura. Seja a vossa brandura conhecida de todos os homens, afinal de contas, perto está o Senhor. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Ao mesmo tempo, essa promessa, ela tem uma conotação, por assim dizer, escatológica, que diz: perto está o Senhor, ou seja, ele não tarda em voltar, em retornar. E esse Senhor que volta, ele vai realizar o juízo como lhe apraz, e por isso nós não precisamos nem devemos nos antecipar ao juízo de Deus com julgamentos severos e rigorosos sobre pessoas, mas podemos usar de brandura, sabendo que o juízo cabe ao Senhor e a Ele somente, e este Senhor não tarda em vir. Não andeis ansiosos por coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. Já Jesus disse lá em Mateus 6 que não devemos estar ansiosos pela nossa vida, com o que havemos de comer, com o que havemos de beber. E o apóstolo Paulo repete aqui exatamente o mesmo verbo. Não andeis ansiosos. Também uma ordem que talvez, se for interpretada como um simples imperativo, ela vai ficar pouco ausente de sentido, carente de sentido, porque ninguém de nós é capaz de, num piscar de olhos ou num girar de um botão, se livrar das suas ansiedades. Mas o apóstolo Paulo, ele diz que as nossas ansiedades, elas podem e devem ser trazidas a Deus nos nossos pedidos, que não devem ser apenas pedidos, mas que devem ser acompanhados também pela ação de graça, pelo louvor, pela adoração. E assim, as nossas ansiedades estão bem guardadas, bem protegidas e bem cuidadas naquele Deus que ouve as nossas orações, os nossos pedidos e também merece o nosso louvor e o nosso agradecimento. E assim, o final de tudo é que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Quando, então, o apóstolo Paulo anuncia que a vinda do Senhor está próxima, ele tem essa certeza que, diante desta vinda iminente de Cristo, na oração, na gratidão, na petição, na brandura, estamos bem guardados em Deus, nosso Pai, nesse auxílio, nessa proteção de Deus que vão muito além de toda a inteligência humana. E esse Deus, ele guarda o coração, o sentir, o desejar, o fazer, também o pensar, a mente, envolvidos na graça, no amor, na proteção do nosso Senhor Jesus Cristo. E a paz de Deus, que excede todo o nosso entendimento, assim guarde os nossos corações, as nossas mentes, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Convido a fazermos uma breve oração. Bondoso Deus, nosso Pai, graças rendemos pelo terceiro domingo do Advento. Obrigado, Senhor, que em Ti temos motivo para estarmos alegres em meio às tribulações, às provações da nossa vida. Obrigado pelo Teu convite a praticarmos a brandura, a sabermos que o juízo cabe apenas a Ti e que Cristo Jesus, Teu Filho, nosso Senhor, está perto, não tarda em se manifestar em sua glória. Graças, Senhor, que nossas orações podem ser trazidas a Ti, nas petições, nas súplicas e também com o agradecimento que a Ti é devido. E que assim podemos nos confiar a Ti, sabedores de que corações e mentes estão bem guardados em Ti e em Cristo Jesus, Teu Filho, em cujo nome oramos e agradecemos. Amém. Iniciei cantando o hino número 361 e peço a sua licença para encerrar ainda cantando a quinta estrofe do mesmo hino.
Abertas, meu Jesus, estão as portas do meu coração. Ó, entra em mim, vem me salvar e paz divina derramar. Ó, guia-nos a tua luz por teu Espírito, Jesus. O nome teu, Senhor, louvamos com fervor. Agradeço a companhia de todos que assistiram a esta breve gravação. Desejo a cada um de nós um abençoado, protegido fim de semana, bom terceiro domingo de Advento, e assim o Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a sua paz. Amém.